Saúdo a vocês, queridos irmãos e queridas irmãs, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E continuamos aqui então a nossa leitura e exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E o trecho que vamos ler e explicar hoje está em Filipenses capítulo 3, primeiramente dos versos 4 ao 11, e na sequência também ainda nesta exposição, também leremos os versículos 12 a 14 do capítulo 3, e aí finalizaremos nossa exposição para este vídeo, né? Que me parece já é o de número 10 no nosso trabalho, nossa tarefa de expor a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler então, de início, Filipenses 3, de 4 a 11, lemos o seguinte: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. E as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Queridos irmãos, a chave para compreender esse texto está aqui nos versos 7 e 8, em que Paulo diz o seguinte, que coisas que ele considerava valiosas, coisas que para ele eram assim de extrema importância, ele passou a considerá-las primeiro como perda, em vez de serem ganho, em vez de serem vantagem. Quando ele conheceu Jesus, ele viu em Jesus um valor tão maior, um conhecimento tão mais sublime, que para ter a Cristo, para conhecer a Cristo, ele abriu mão de tudo aquilo que lhe parecia bom e valioso. Então os versos 7 e 8 é onde Paulo explica esse contraste. Ele diz assim, olha, eu tinha muitas vantagens e eu vou explicá-las, mas tudo aquilo que para mim era valioso, honroso e símbolo de valor, eu conheci em Cristo, em Jesus, algo tão mais valioso que é o próprio Jesus. Aqui é o que diz, é a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, no verso 8, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória. Diante da excelência do conhecimento de Cristo, tudo aquilo que Paulo reputava valioso, ele não só diz que é perda, mas diz que é escória, é lixo, é dejeto. Então, eis aqui o âmago desse trecho, a sublimidade, a excelência do conhecimento de Cristo. Mas vamos aqui analisar aquilo que Paulo diz que seria vantagem, seria honroso para ele e que ele abriu mão. Então aqui passamos a explicar a partir do verso 4. A expressão aqui, ainda que também podia confiar na carne, esse confiar na carne aqui é uma expressão de confiar em coisas humanas. Carne aqui não tem um sentido da carne como princípio operador do pecado em nós. Aqui confiar na carne é uma expressão de confiança no que é humano, no que é próprio do ser humano. Então Paulo diz, olha, se alguém podia contar vantagem, em uma linguagem popular,
pelas suas heranças e tudo mais, eu muito mais. Então vamos explicar aqui. Ele diz no verso 5, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Queridos irmãos, queridas irmãs, o povo de Israel, ele foi o povo escolhido por Deus para, através desse povo, revelar a sua lei, a sua palavra e, afinal, através do povo de Israel, trazer para a humanidade a pessoa do Messias, a pessoa de Jesus. E os judeus se viam como um povo separado, eles se consideravam um povo muito especial e, de certa forma, eram, porque receberam de Deus a aliança através, primeiramente a promessa através de Abraão e depois a aliança, a lei, a palavra através de Moisés. E agora isso gerou no povo de Israel um sentimento de superioridade e desprezo em relação aos outros povos. Para o judeu, um gentio era uma expressão de desvalorização. Para eles, os gentios eram um mundo contaminado, as pessoas não judias, as pessoas que não eram da linhagem de Israel, os gentios, eram pessoas sujas, contaminadas e com as quais eles não deveriam sequer ter contato. Tanto é assim que, se você for ler o episódio em Atos capítulo 10 e 11, em Atos capítulo 10, Deus quase que obriga o apóstolo Pedro a ir à casa de um gentio, de um centurião chamado Cornélio, e ali pregar o evangelho. E Pedro vai assim muito a contragosto. Deus teve que mandar visões 3 vezes e outras coisas mais. E muito bem, Atos 10, Pedro foi à casa de Cornélio e ali pregou o evangelho. E antes de que Pedro talvez até terminasse a pregação, ou bem ao final, o Espírito Santo veio e encheu Cornélio e aqueles ouvintes com a sua presença. Eles foram cheios do Espírito Santo. E aí o Pedro então se rendeu, porque ele não podia negar que o Espírito Santo, naquele momento, foi dado aos gentios, aqueles que ele considerava impuros. E lembre-se aí no capítulo 10 que Deus dá 3 vezes a Pedro a visão de um lençol descendo do céu, cheio de animais que a lei judaica considerava impuros, e Deus diz, mata e come, e Pedro dizia, Senhor, mas nunca comi nada impuro, até que Pedro entendeu, na sequência dos fatos, que Deus o estava levando a pregar o evangelho àqueles que ele considerava impuros. Então, quando Paulo diz aqui que ele era da linhagem de Israel, para ele isso era de extremo valor, circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele dizia, eu vim de uma família judaica fiel às tradições de nossos pais, cumpridora da lei, porque a circuncisão do menino recém-nascido ao 8º dia era um mandamento da lei. Então, Paulo tinha, a gente vê em outras passagens, que até a conversão dele a Jesus, ele tinha orgulho disso, ele era judeu, de uma família judaica. Quando ele diz hebreu de hebreus, ele está dizendo que na família dele não tinha mistura. Da parte do pai, da mãe, os seus ancestrais eram todos judeus. Portanto, ele era herdeiro de uma linhagem pura, guardadora da lei, foi circuncidado ao 8º dia, ele foi educado segundo a lei, com rigor. Em outra passagem, em Atos 26, ele explica ali ao rei Agripa que ele, Paulo, foi educado aos pés de Gamaliel, que era um dos mestres da tradição judaica, da lei judaica, mais respeitados da época. E ser fariseu foi escolha dele. A herança que ele recebia, ele não escolheu. O fato de ser hebreu de hebreus, de ter sido circuncidado, de ter nascido de uma família tradicional, rigorosa no judaísmo, não foi escolha sua. Mas o ser fariseu, o ser zeloso, ao ponto de perseguir a igreja, isso eram escolhas, atitudes que ele mesmo tomou. E ele dizia aqui, verso 6, que de acordo com a justiça que há na lei irrepreensível. O que isso significa? Que Paulo viveu a maior parte da sua vida, ou pelo menos até conhecer Jesus, ele viveu em obediência rigorosa a todos os mandamentos da lei de Moisés.
E isso não é pouca coisa. Ser irrepreensível de acordo com a lei de Moisés, queridos irmãos, queridas irmãs, não é pouca coisa. Basta que leiamos tudo o que está escrito do Gênesis ao Deuteronômio. Esses 5 livros compunham e compõem até hoje o que chamamos de lei de Moisés, e um judeu, um fariseu zeloso, ele cumpriria cada um dos mandamentos que ali se encontram. Então, na verdade, tudo isso, numa perspectiva humana, dava a Paulo status, prestígio junto ao país. Tanto é assim que ele obtém das autoridades judaicas de Jerusalém, diretamente das autoridades do seu povo, carta, autorização para ir a Damasco e continuar com a perseguição à igreja, aos cristãos. Agora vamos comentar isso aqui. Paulo aqui está falando de várias coisas que na sua cultura, no seu contexto, eram extremamente honrosas, eram sinais e símbolos de status, de prestígio para o seu povo, dentro da sua família, dentro da sua nação. Porém, a partir do momento que na estrada de Damasco ele conhece Jesus se apresenta a ele, ele conheceu aquele que é tão excelente, que é tão sublime, que é tão maravilhoso, e vamos procurar entender um pouco mais disso, que ele diz, olha, tudo isso aqui que podia ser tão vantajoso e tão importante para mim na minha história, tudo aquilo que eu busquei uma parte da minha vida, diante de Jesus eu considero perda. E mais, a excelência de conhecer Jesus pessoalmente é algo tão mais valioso que mais do que perca, isso daqui para mim é lixo. Que é o que está aqui no verso 8, quando ele diz que pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas, ou seja, de todo o seu histórico honroso, acadêmico, glorioso, de conhecimento, eu considero como escória. Para quê? Para que possa ganhar a Cristo. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, aqui nós temos que parar e aplicar essas verdades a nós mesmos. Primeiro, o quanto nós temos valorizado conhecer Jesus. O quanto que da nossa própria história trazemos, que consideramos valioso, honroso, que nos faz sentir ou nos faz nos considerar nós mesmos superiores aos outros, que ainda tem lugar em nosso coração. O quanto desse valor ainda não foi rendido aos pés de Cristo. Paulo disse que tudo aquilo que era sua herança e sua importância no judaísmo, ele, diante do conhecimento de Cristo, passou a considerar como perda e, menos ainda, como lixo. Agora, o que Paulo viu em Jesus que o cativou tanto, que o deixou assim tão encantado com Jesus? Vou ler aqui mais 2 passagens e depois voltamos a Filipenses, e creio que essas 2 passagens nos ajudarão a entender a sublimidade, a excelência do conhecer Jesus. Já adianto que excelência, é uma expressão superlativa. Uma coisa boa, uma coisa boa levada ao extremo da qualidade do bom é o excelente. Não tem nada melhor do que o excelente. O excelente já é qualquer coisa boa numa expressão máxima. E ali ele fala então da excelência do conhecimento de Cristo, né? Vamos ver aqui em primeira carta dele a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 12 até o 16. 1 Timóteo 1, de 12 a 16, vamos ler o seguinte. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou
com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aqui, meus queridos, Paulo fala que a graça em Cristo, a graça de Deus que há em Cristo, superabundou, e juntamente com a graça veio a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo descobriu que todo o seu zelo, tudo que ele considerava valioso, o havia conduzido para o pior dos caminhos. Ele estava perseguindo ao Deus verdadeiro. Ele estava perseguindo aqueles que já haviam recebido e reconhecido Jesus Cristo como o Messias, como o Senhor, como o Salvador. Então, na verdade, sua herança de fariseu, de hebreu de hebreus, o levou a ter um zelo que o tornou cego para a verdade. Porque Jesus é a verdade, Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Em Cristo Jesus ele então encontrou uma graça, uma bondade. Ele se viu perdoado sem merecer, ele se viu cheio da graça que recebeu do Senhor sem merecer, ele se viu amado por Jesus, quando na verdade ele estava fazendo tudo contra Jesus. Ele diz lá no livro de Atos que ele tinha entendido que ele deveria fazer tudo o que ele pudesse contra Jesus, ao perseguir a igreja, ao prender homens e mulheres, ao votar pela morte deles, como fez no caso de Estevão. Paulo, na verdade, sabia que ele estava perseguindo era um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele estava cheio de raiva contra Jesus e a maneira que ele tinha de perseguir Jesus era perseguir seus seguidores. Então, na verdade, tudo aquilo que Paulo, até aquele ponto, considerava o melhor do melhor, tudo isso o tinha conduzido ao pior do pior. Irmãos, a palavra de Deus registra, e Paulo confessa, que ele levou homens e mulheres cristãs à prisão e os obrigou a blasfemar. É possível que pesasse na consciência de Paulo, depois de convertido, um peso muito grande de ter levado pessoas a perderem a salvação, porque ele obrigou muitos a blasfemar. E Jesus disse que quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então Paulo se tornou consciente e caiu em si. Tudo aquilo que eu considerei tão elevado, tão sublime, meu Deus, isso me conduziu a praticar algumas das piores abominações. Talvez eu tenha levado pessoas para o inferno. Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Jesus é cheio de graça. Jesus é a expressão da graça e da misericórdia de Deus. Jesus veio ao encontro de Paulo e transformou o blasfemo, o insolente, o perseguidor, o arrogante fariseu em um homem quebrantado, em um homem amoroso, em um homem que se viu perdoado pela graça de Deus, pela fé. E aqui fala, e amor, verso 14. A graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. E se lemos também Efésios 3,19, Paulo está orando para que possamos conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Em Cristo Jesus, Paulo encontrou um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, que mudou completamente a sua maneira de ser e de pensar. Ele se viu amado. Reparem que quando Paulo relata, digamos, o seu histórico que poderia ser favorável,
a palavra amor não entra. A palavra amor não apareceu. Ele não diz, não, ele diz, eu fui zeloso, eu fui perseguidor, eu fui cumpridor da lei. Mas ele não fala nada que diga respeito à misericórdia, a perdão, a graça. Então Paulo se viu de uma forma completamente não merecida, amado, perdoado por Jesus e mais. Voltando aqui a 1 Timóteo, então, 1, de 12 em diante, ele diz aqui que Jesus o colocou a seu serviço, verso 12. Cristo Jesus, nosso Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então, ao conhecer Jesus, Paulo conheceu um amor que excedia o entendimento. Ele não conseguia entender Jesus segundo tudo que ele tinha aprendido. A graça, a bondade, o perdão, ultrapassou tudo que ele podia imaginar e tudo que ele sabia a partir do conhecimento da lei de Deus. Porque, queridos irmãos, queridas irmãs, a lei, toda a palavra foi dada para levar a Cristo. Quem conhece toda a Escritura e não conhece a Jesus, não entendeu nada. Então, toda a bagagem teológica de Paulo como fariseu, ele descobriu que todo esse conhecimento não valia nada, não servia para nada, porque esse conhecimento não o levava a amar a Deus, a amar as pessoas, esse conhecimento não levava ele à salvação, não o transformava, ele continuava insolente, continuava brabo, continuava perseguidor, irado. Então todo aquele conhecimento não transformava a sua alma, não perdoava o seu pecado, não lhe dava paz, não lhe fazia amar. Ele não se sentia amado e não amava. E ao conhecer Jesus, queridos irmãos, essa foi uma mudança tremenda. Paulo disse, eu fui perdoado, eu fui o pior e eu fui perdoado. Senhor, muito obrigado e muito obrigado, porque o Senhor me coloca a teu serviço. Aí encontramos agora de volta a Filipenses, a carta, Paulo cheio de amor por Jesus no capítulo 1, cheio de amor pelos cristãos de Filipos, também no capítulo 1, ele fala dos irmãos com amor, com carinho, com saudade. Ele fala de Epafrodito com amor, tanto que quando Epafrodito é curado, Paulo fica aliviado. Ele se refere a Timóteo com amor de pai. Queridos irmãos, voltando aqui a Filipenses 3, 7 e 8, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus tem tudo a ver com o que lemos agora em 1 Timóteo. Paulo foi amado, sem merecer. Ele merecia, era a condenação do inferno. Ele merecia, era o fogo eterno. E ao conhecer Jesus, ele soube disso. E pesava na sua consciência, muito gravemente, a morte de Estevão. Pesava em sua consciência a morte de Estevão, um homem cheio da fé, cheio de amor e que perdoou aqueles que o apedrejaram. Conhecer esse Jesus tem um valor que excede todo entendimento, porque o amor de Jesus excede, ultrapassa toda e qualquer explicação. Voltando aqui a Filipenses, então, Paulo considerou tudo que podia ser valioso como nada, como lixo, porque Jesus representa infinitamente mais. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, não há nada neste mundo que possa ter qualquer valor relevante se comparamos com conhecer Jesus, ouvir a sua voz, seguir os seus passos, termos nossos corações perdoados e transformados, aprendemos a amar como Ele amou, experimentamos o amor dele que não tem explicação humana, ultrapassa o entendimento, ultrapassa o conhecimento, mas Ele te amou e me amou e amou a Paulo. E Ele pagou o alto preço e no capítulo 2 Paulo descreveu isso. Esse Jesus era Deus, um com o Pai, em glória, e abriu mão de tudo isso, se esvaziou,
se fez homem, sofreu, foi até a cruz, mas por quê? Porque ele amava o Pai e porque ele nos amava. Jesus veio tudo isso para resgatar pessoas como Paulo, como você e como eu, porque ele ama. Ele ama o Pai, ele nos ama e isso conquistou o coração de Paulo de uma forma arrebatadora. Vamos prosseguir aqui então com o verso 9. E Paulo segue então dizendo, né? E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justificação pela fé significa o fim de todo orgulho humano, significa que tudo aquilo que poderíamos considerar como justiça própria, tudo o que somos ou que fizemos ou que fazemos, que poderia, numa comparação humana, nos colocar em posição de superioridade em relação a qualquer outra pessoa, tudo isso é lixo, é escória, não vale nada, porque nada disso nos levaria ao acesso ao Pai, nada disso nos levaria a sermos perdoados, a sermos regenerados, a sermos libertos do nosso ego, do nosso pecado e do poder do inimigo. Mas a justificação pela fé é uma expressão do amor, da graça e da bondade de Deus. E é isso que Paulo encontrou em Cristo, e o verso 9 ele diz, olha, eu não quero mais saber de me considerar justificado pela lei. Quero aqui fazer uma aplicação, porque nem todos, ou talvez nenhum de nós, não sei se alguém que me ouve tem alguma origem judaica, mas todos nós temos origem em algum contexto cultural em que havia coisas que eram consideradas valiosas e coisas consideradas honrosas e outras nem tanto. Então, a aplicação que eu trago aqui para mim mesmo é que tudo aquilo que eu recebi por herança da minha família, da minha história, que eu poderia achar que foi valioso, foi honroso, isso não tem nenhum valor quando eu comparo com Jesus. Então eu não tenho como me justificar a não ser pela fé, a não ser pela graça de Deus que há em Jesus Cristo. O verso 10 então, prossigamos, né? Paulo segue dizendo, para conhecê-lo, para conhecer Jesus. Isso aqui é interessante, porque Paulo já conhecia Jesus, mas ele queria conhecer Jesus plenamente. Há um texto na Escritura que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Paulo já conhecia Jesus, mas queria conhecer ainda mais. E o verso 10 fala de uma identificação muito forte. Aqui diz assim, conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Literalmente aqui é o conhecer Jesus e é o poder da sua ressurreição. A sequência fala a comunicação de suas aflições. Uma explicação disso é que Paulo se identificava, tinha comunhão com Cristo, inclusive nas aflições. E também Paulo se identificava com Cristo crucificado. Em outra carta sua, aos Gálatas, ele diz, já estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. Irmãos, essa identificação de Paulo com Jesus foi muito profunda. Em Romanos 6 ele fala, fomos crucificados com Cristo. Ele se viu na cruz porque nós, os pecadores, é que deveríamos ter sido crucificados. Jesus foi crucificado em nosso lugar, mas aquela cruz, aquela sentença de morte, estava determinada sobre nós. Mas ao nos identificarmos com Jesus na cruz, também nos identificamos com Ele na sua ressurreição, na vida nova que Ele nos dá. Isso tem aplicações práticas. Se você recordar aqui, Filipenses capítulo 1, o verso 29, Paulo diz que aqueles irmãos, eles também tinham recebido de Deus, não apenas crer em Cristo, também padecer por Cristo. Aqui o verso 10, então, fala dessa identificação profunda de Paulo e de cada um de nós com o Senhor. Se ele sofreu, nós também. Como Jesus disse, né, se chamaram de Beelzebu ao Senhor, né, se o trataram
com desdém ou com oposição, também vamos dar um tratamento parecido. E o verso 11, então, ele diz assim, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Queridos, aqui, como é uma expressão que se fala muito, mas aqui cabe bem, isso aqui é tremendo. Em Cristo Jesus, o nosso futuro é a ressurreição, é herdar a vida eterna, é vencer a morte. Jesus venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. E por isso, quando o amamos, quando nos identificamos com ele, quando queremos ser encontrados nele e ele em nós, então tudo que ele é, que ele fez e que ele faz, nós passamos a fazer parte disso. Então, ao estarmos em Cristo, nos identificarmos com Jesus, nós morremos para o mundo com ele, nós somos crucificados com ele. O mundo é crucificado para nós, mas também nós ressuscitamos para a vida eterna. Em tempos de incerteza, de medo, como estamos vivendo nesses dias, há certezas maiores. E Jesus venceu a morte e ele nos dá a vida eterna. Mas para isso precisamos nos identificar com ele como Paulo. Queridos irmãos, o Evangelho produz isso. O Evangelho de Jesus, Mateus 4,17, é arrependei-vos. É arrependimento. O Evangelho também é seguir Jesus. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O Evangelho fala de ouvir um chamado, de ouvir Jesus, deixar tudo para trás e segui-lo. Vamos então aqui ler agora os versos de 12 a 14 e aí explicar essa parte final para hoje. Filipenses 3, 12 a 14, lemos o seguinte: não que já a tenha alcançado, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui o verso 12, então, a tradução mais correta seria Paulo dizendo não que já tenha alcançado, ou seja, a ressurreição, ou que já tenha sido aperfeiçoado. Porque é Deus quem opera em nós, é Deus que nos aperfeiçoa, e o verbo aqui está nessa voz passiva. Paulo sabia que ele ainda não tinha sido completamente aperfeiçoado, mas ele não tinha sido completamente aperfeiçoado porque ele ainda não tinha alcançado a ressurreição entre os mortos, ele prosseguia, ele continuava. Irmãos, prosseguir e continuar só é possível no tempo que se chama hoje e agora. O ato, o prosseguir buscando, nós só podemos fazer no dia de hoje. É um ato de todo dia, é uma busca em todas as coisas. Buscar a Cristo, fazer tudo por Ele, por amor a Ele e para Ele. E Paulo então diz que prosseguia para alcançar aquilo, ou seja, as promessas de Jesus, porque ele tinha sido alcançado por Cristo. Vamos tentar explicar isso daqui. Jesus te alcançou, Jesus me alcançou e alcançou a Paulo e a muitos de nós, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que ele fez por nós. Toda a sua graça, toda a sua libertação, toda a sua salvação, a ressurreição, o reino, a vida eterna, o lugar junto ao Pai, na casa do Pai, tudo que ele fez e alcançou por nós, ele nos alcançou para que alcancemos essas coisas eternas e maravilhosas. Irmãos, em Cristo nós vamos herdar o reino, em Cristo nós vamos herdar a vida eterna, em Cristo nós já temos acesso direto ao Pai, nós entramos diante de Deus no Santo dos Santos, na figura do Antigo Testamento,
pelo véu que ele rasgou, pelo sangue do Cordeiro. Então, tudo que Jesus alcançou é para nós. Então, nós fomos alcançados por ele, para que nele e através dele alcancemos toda a sua plenitude. Lembra de que nós lemos há pouco em Efésios capítulo 3 e 19? Olha que coisa tremenda. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Vamos prosseguir para alcançar as coisas plenas em Cristo. Vamos prosseguir todos os dias, todos os momentos, hoje, aqui, agora. Eu quero prosseguir na minha fé, no amor, no perdão, no servir, no renunciar a mim mesmo, em santificar-me. Todo dia eu quero prosseguir, porque diante de mim está a plenitude de Deus, está o brilho da glória do Senhor, está o reino pleno, está a eternidade, está Cristo à destra do Pai, está a plena expressão de Cristo em nós. Temos que prosseguir para as coisas plenas. Chega de mediocridade espiritual, chega de miséria espiritual. O Senhor nos chamou para a plenitude, para o seu amor inexplicável, para o poder do Espírito Santo, para o poder que o ressuscitou dentre os mortos. Ele nos chamou para sermos santos e santificados nele. Ele nos chamou para coisas plenas e verdadeiras e eternas. Prossigamos para o alvo. Nós fomos chamados à vocação do alto, como lemos aqui. Vocação é um chamado. O texto aqui fala soberana vocação, verso 14. Literalmente, é um chamado do alto. Jesus é aquele que desceu do céu. E, portanto, tudo que ele falou e fala é do alto. Você pode ver isso em João capítulo 6, verso 38, ele diz, eu desci dos céus. No Monte da Transfiguração, Mateus 17, o Pai fala em voz audível, diante de Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João e Jesus. O Pai diz, esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. E Jesus disse no Evangelho de João, eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus fala, é o Pai que chama. O chamado de Jesus, a proclamação dele, o chamado ao arrependimento, o chamado a segui-lo, o chamado a renunciar a tudo que temos e somos por amor a ele. Essa é nossa soberana e elevada vocação. É o chamado ao reino, a ele, a plenitude de Deus. As cartas de Paulo estão assim repletas da revelação do profundo conhecimento que Paulo tinha de Cristo. Não dá para, numa exposição breve como essa, sequer triscar uma pequena parte do profundo conhecimento de Jesus que Paulo tinha. Mas eu quero concluir aqui a exposição, já concluí, com um brevíssimo testemunho da minha parte do que me encanta em Jesus. Jesus também me capturou, ele também me alcançou. Eu vou só citar algumas passagens, sem preocupação aí de dar as referências, e vocês podem pesquisar. Quando um centurião, um homem que valorizava os seus servos, teve um servo enfermo, ele procurou Jesus com humildade e com respeito e pediu que Jesus curasse o seu servo. E Jesus disse, eu vou lá à tua casa. E aquele o centurião disse, Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas se você disser uma palavra, meu servo vai ser salvo. E Jesus viu a fé daquele homem. Aquele homem tinha noção do quão pequeno e indigno ele era de Jesus. E ele era centurião, autoridade. Olha, ele considerou isso como perda, como nada. É a mesma atitude de Paulo. O ser centurião ali, para ele não era nada. O ser centurião não curava o seu servo. A sua autoridade de militar romano não curava ninguém. Mas Jesus curava. Então ele chegou humilde e foi atendido. Jesus conta uma parábola de um fariseu e de um publicano que vão para o templo orar.
Publicano, pecador, sabia que era pecador, tinha noção de todo o seu pecado, da sua culpa. Ele nem erguia os olhos, é a parábola que Jesus conta, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E o fariseu lá dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Um homem cheio de justiça própria, um homem que considerava a sua história como valiosa e desprezava o outro. E Jesus disse que o publicano saiu justificado e o fariseu não. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus porque ele curou o servo daquele centurião, ele cura aqueles que com fé e com simplicidade o buscam. Eu amo Jesus porque ele dá valor a quem sabe da sua indignidade. Eu sei da minha indignidade, eu sei do meu pecado, eu sei do quanto eu não sou merecedor de nada de Deus, mas ele me ama, ele me ouve. Ele ouve a minha oração quando eu clamo. Quando uma mulher pecadora, prostituta, soube que Jesus estava jantando na casa de um fariseu, aquela mulher entrou lá sem ser convidada, foi aos pés do Senhor, lavou seus pés, ungiu seus pés e foi desprezada por todos ao redor, pelo menos pelo fariseu ela foi, mas Jesus não. Irmãos queridos, aquela mulher saiu dali perdoada, ela saiu dali com uma nova vida, ela teve a oportunidade de viver um amor maior, de viver uma vida santa, ela teve a oportunidade de alcançar um valor eterno, porque Jesus a amou, ele a perdoou. Como não amar Jesus? E aquele leproso que pediu para ser curado, e Jesus tocou num leproso. Ninguém tocava em leproso. Mas Jesus tocou e o curou. Irmãos, quantas vezes já me senti também sujo, indigno, leproso espiritualmente, na lama, e Jesus me amou e me ouviu, e quando eu clamo, ele me ouve, quando eu peço ajuda, ele me socorre, e eu sei que ele me abraça, eu sei que ele me ama. Quando aquela mulher viúva de Naim perdeu, já viúva, perde seu único filho, que dor daquela mulher, que desespero, que falta de esperança. E Jesus amou aquela mulher sem que ela dissesse, sem que ela pedisse. Ninguém foi pedir nada a favor daquela mulher a Jesus, mas Jesus a amou porque ele a amou. E ele ressuscitou o filho e devolveu a ela. Irmãos, nós somos aquela mulher, às vezes não pedimos nada, não temos nada, e Jesus nos ama e nos dá a vida, nos devolve a esperança. Jesus me chamou, muito jovem, ele tem me sustentado, ele me consola, ele me alegra, mais do que tudo, ele me ama. E eu amo, imperfeitamente, mas que o Senhor me ajude você a reconhecer que nada do que eu possa ter de mim mesmo ou de você mesmo pode ter qualquer valor, pode ter qualquer significado apartado daquele que é o nosso Criador, que é o nosso bom pastor, que é o nosso Redentor, aquele que nos amou primeiro quando nós não o amávamos. Então Paulo aprendeu a amar Jesus, se encantar com ele. Paulo aprendeu a amar os irmãos. Isso a lei não tinha ensinado a Paulo, a amar como Jesus ama. E aqui estamos nós para prosseguir, olhar para o Senhor, olhar para as suas promessas e prosseguir todos os dias, em qualquer situação, perseverar. Perseverar no amor a Ele, na fé, do perdão, pedir perdão, perdoar, perseverar em ajudar, em servir, perseverar na oração, nas ações de graças, em alegrar-se no Senhor, em alegrar-se na comunhão com os irmãos. Queridos irmãos e irmãs, prossigamos então para o alvo, para aquilo, tudo aquilo para o que Jesus nos chama. Que Deus abençoe a todos. Amém.